Olá, bom dia. No mês de março, o Hospital Nina Rodrigues completou 75 anos. E é sobre o trabalho que é desenvolvido por esse hospital que nós vamos conversar no programa de hoje. E o meu convidado para essa entrevista é o Dr. Rui Cruz, que é o diretor do Hospital Nina Rodrigues. Bom dia, Dr. Rui. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. 75 anos para um hospital assim que presta esse tipo de serviço, a gente pode dizer que é um período bem longo? Eu acredito que sim. É um período de grandes experiências, de grandes avanços, principalmente no objetivo da sua criação. O Hospital Nina Rodrigues ele foi criado visando assistir as pessoas que estavam na Santa Casa de Misericórdia, portadores de transtornos mentais e pessoas que estavam nas ruas, consideradas não produtivas. E a criação desse hospital ele veio como o último hospital do Nordeste para atender pessoas consideradas psicopatas. Conhecida inicialmente como Colônia dos Psicopatas. No bairro, que hoje é Monte Castelo. Antes era chamada assim, Colônia de Colônia Psicopatas. dos Psicopatas do Maranhão. Aí, em homenagem, colocaram o nome de Raimundo Nina Rodrigues, que é um médico maranhense. Ah, tá. Eu não sabia que ele foi criado inicialmente para atender pacientes da Santa Casa, né? Eu não sabia esse detalhe, não. Mas ao longo desse tempo todo, 75 anos, ele tem passado por grandes mudanças, né? Tanto na forma de tratamento, como na sua estrutura mesmo, né? Passou por muita mudança nesse tempo todo, Com né? certeza. Até porque a gente sabe que a saúde, ela vem mudando a cada dia. Tanto a questão das doenças, mas também a questão do tratamento. E nesses 75 anos a gente pode destacar, essencialmente, o não isolamento dos indivíduos, porque de certa forma entendia-se naquela época que colocar as pessoas no hospital seria resolver o problema da sociedade. E hoje em dia a gente considera que a assistência ela tem que estar próximo da comunidade. Então o Hospital Nina Rodrigues hoje em dia tem vários serviços que não são até a parte da psiquiatria, da saúde mental. Nós já temos uma parte que é a parte clínica. Ah, tá. Mas eu quero dizer assim, antes, eu lembro bem, vou só trocar em miúdo dessa história aí, que antes, qualquer pessoa que era considerada psicopata ou louco, vamos dizer assim, qualquer pessoa que tinha alguém em casa com um distúrbio qualquer, eu vou te internar no Nina Rodrigues. Era mais ou menos assim, né? E às vezes não só loucura, mas qualquer comportamento qualquer inadequado. Comportamento estranho. Por exemplo, não respeitar os pais, querer casar antes do tempo frente à sociedade. Isso daí gerava, de certa forma, algo que a sociedade, a própria comunidade colocavam. A gente tem casos de pessoas de famílias ricas que eram colocadas no hospital psiquiátrico, tanto aqui no Maranhão como, por exemplo... Por motivos banais, assim, que o senhor está falando, né? Motivos banais, que a sociedade... A menina queria casar antes do tempo, estava doida. Poderia, se fosse uma família não abastada, né, vamos colocar assim, sim, poderia ser colocado. Em Minas Gerais, por exemplo, o Hospital de Barbacena marca... É essencial. Às vezes a filha queria ter o mesmo direito do irmão. Os pais achavam isso um absurdo e acabavam colocando ela dentro do hospital. Meu Deus do céu. Então os hospitais viviam lotados. Exatamente. Todo mundo com um comportamento estranho e doido. Lotados de pessoas que fugiam à norma, por todo e qualquer motivo. Seja de comportamental, seja por uso abusivo de droga, ou seja por uma questão social. Isso, graças a Deus, não existe mais. A gente não tem mais pacientes com esse perfil dentro do hospital hoje. Aqueles pacientes abandonados, que quem passa pelo Monte Castelo, anteriormente via entre as grades, pedindo, ou então pulando, fugindo, esse perfil não existe mais, estão nas residências terapêuticas. O hospital continua tendo internação no período de até 72 horas, que encaminha para as clínicas conveniadas ao SUS, a Clínica La Ravardera em São Francisco, e também tem uma enfermaria para as pessoas que estão cumprindo medidas de segurança ou então estão por ordem judicial, além da parte da residência médica, que possui leitos que acompanham os casos de primeiro surto ou então que a residência médica estuda, né, para os residentes. Eu lembro que quando eu fazia matéria de rua, muita reportagem de rua, eu ainda cheguei aí no Nina Rodrigues fazer matéria com as pessoas que ficavam lá e que eram completamente abandonadas pela família. Quer dizer, a pessoa botava o seu parente lá e achava que isso era uma obrigação do Estado tomar conta e que a família não precisava mais se envolver com nada no tratamento dele. Hoje, essa situação ainda existe? A gente ainda tem pacientes desse tipo? Elda, no Hospital Nina Rodrigues, a gente faz o possível para evitar essas situações, mas se a gente for destacar hoje, ainda temos muitas pessoas que aí eu não culpo a família, porque a falta de assistência, de conhecimento, de um preparo
de certa forma, até o trabalho de prevenção. E um desconhecimento além do estigma social que é enorme. A família não está preparada. E muitas das vezes esse paciente ele não aceita o tratamento. Ou então tem comportamentos que, de certa forma, não é só a medicação que resolve, sim uma ocupação. Então, ainda existem pacientes com esse perfil que você está comentando nas clínicas Lavagier de São Francisco. Ou então, pessoas que têm internações cíclicas, eu posso assim dizer, de 40 e 45 dias, pessoas entram das internações nessas clínicas e retornam como se fosse uma porta giratória. Então, você encontra pessoas que têm durante um ano 7 internações psiquiátricas. E isso demonstra a necessidade de a gente ampliar o serviço de saúde mental e também fazer com que os profissionais de saúde mental acompanhem mais próximo essa família e esse paciente. Estou falando agora em residências terapêuticas. O que são exatamente as residências terapêuticas para o nosso telespectador saber do que a gente está falando? Residências terapêuticas são, na verdade, moradias. Moradias onde pessoas que têm o perfil de abandono, mas que são portadoras de transtornos mentais e que têm um histórico grande de internação durante um período bem grande, acabam residindo nessas casas com acompanhamento de profissionais da saúde, mas agora com o perfil de cuidadores e fazem atendimento nos serviços substitutivos, no caso no CAPS ou no ambulatório, tendo acompanhamento dos serviços que compõem o sistema SUS e SUAS, que aí tem a questão do CRAS, do CREAS e também com a questão do benefício do programa de volta para casa, que dá um valor que pode ser compatível com o BPC, que é um outro benefício que tem do INSS, para que a pessoa siga o seu tratamento sem ficar internado em um hospital. Entendi, mas eu fiquei com algumas dúvidas, mas isso eu vou perguntar no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalinho rápido e volta já para continuar conversando aqui sobre o trabalho que é desenvolvido pelo Hospital Nina Rodrigues e o tratamento aos doentes mentais. É um minutinho só e a gente está de volta. Ok, estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre o Hospital Nina Rodrigues com o Dr. Rui Cruz, que é diretor do hospital. A gente está falando em residências terapêuticas, o senhor me disse que eles são encaminhados para lá. Mas essa residência é um local onde eles vão ficar permanentemente ou é só um local de passagem, onde eles vão voltar para a família tomar conta deles? Eu fiquei meio em dúvida. Na verdade, como eles têm o histórico de abandono familiar, muitas das vezes retornar para suas famílias pode ser algo não satisfatório para eles e muitas vezes também para a família que não tem um manejo. É claro que a gente visa autonomia. Muitos desses pacientes podem até constituir família e saírem de lá, conseguir um trabalho e ter uma autonomia que possibilite que ele tenha um aluguel social ou uma outra convivência na comunidade. Mas é uma casa de passagem, sim, é uma moradia como qualquer outra. Claro que tem a especificidade de ter pessoas portadoras de transtorno mental. Então, nós encontramos pessoas que ficam o restante das suas vidas nessas casas, até porque são pessoas já idosas. A gente encontra pacientes eu vi muitas com pessoas mais de 40 anos de internação, né? Você vai ver hoje pessoas, por exemplo, que são novas e já têm um histórico de internação, mas tem pessoas que saíram do orfanato. Foram para ser adotadas, não foram acolhidas da maneira adequada, até muitas das vezes por causa do perfil, e acabaram ficando internadas no Hospital Nina Rodrigues e hoje estão na residência. Uma das pessoas homenageadas, ela vai contar a sua história e é baseada nisso. Ele está falando pessoas homenageadas porque hoje a gente vai ter aqui a realização de uma sessão solene em homenagem aos 75 anos do Hospital Nina Rodrigues, que foi pedido pela deputada Valéria Macedo. Por isso você está dizendo que vai ter alguns homenageados e um desses é um que passou por essa situação. Uma paciente. Essas pessoas, na verdade, elas estão reabilitadas e continuam morando lá por opção ou por falta de opção? Na verdade, elas estão morando lá por falta de opção delas, vamos assim colocar. E a melhor opção para o Estado. Porque, pense bem,
essas pessoas, elas no hospital, elas estão ocupando leitos de pessoas que precisavam de assistência. Ao mesmo tempo, elas nessas casas, elas têm a dignidade retomada. Por exemplo, elas podem escolher a sua roupa, elas podem escolher o que vão comer. Um café, um pão, um queijo, um presunto. Elas têm uma vida autônoma, por exemplo, assim, elas podem ir para lá, elas podem procurar um emprego, elas podem trabalhar, voltar para lá, ela funciona como se fosse um lar para elas. Sim. Agora, claro, dentro do perfil delas. Elas podem, eu posso assim dizer, elas podem ir para o serviço substitutivo de tratamento e retornar, elas podem buscar emprego. Agora, tem pessoas que já são idosas ou então que estão bem debilitadas. Infelizmente, não tem esse grau de autonomia. Aí são levadas a isso. Então, tem atividades, por exemplo, de ir no shopping, de ir no cinema, de ir na praia, tudo feito com a equipe multidisciplinar que lá está. Agora, é interessante dizer que isso não foi de um dia para o outro. Sim, porque eu lembro assim, o Hospital Nina Rodrigues era considerado, vamos dizer, quase um depósito de pessoas que não tinham opção de tratamento, ou que a família não tinha, não vamos botar a culpa na família, a família não tinha como arcar com o tratamento, não tinha o que fazer com aquela pessoa dentro de casa. Então, jogava no Nina Rodrigues. Hoje, e o tratamento, vamos dizer, não era um dos melhores, mais humanizado, né? Hoje a gente tem uma mudança tanto no perfil das pessoas que entram, como no tratamento que elas recebem lá dentro. Exatamente, até porque o Nina não está mais sozinho. O Nina hoje tem os centros de atenção psicossocial. Então nós temos vários municípios, dos 217 municípios, nós temos por região serviços CAPES que atendem tanto os seus municípios como da região. Isso que eu queria saber, esse trabalho é interligado? O CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Vocês fazem um trabalho integrado? Nina Rodrigues, CAPES, Nina Rodrigues, fazem essa simbiose de tratamento? Exatamente. Se o paciente, por exemplo, ele está internado, está sendo acompanhado, período de observação no Nina Rodrigues e recebe alta, nós encaminhamos ele para o CAPES. Se o paciente está no CAPES, vamos supor um usuário de droga, ou então portador de transtorno mental, que por algum motivo tem uma mudança no seu comportamento, ele é encaminhado ao Nina. Agora é interessante que essa bate-bola, muitas das vezes, conta com alguns atores essenciais, que não são só desses dois serviços, são os agentes comunitários de saúde que estão na atenção básica. Então, muitas das vezes, o médico da atenção básica faz aquele acompanhamento de encontrar os sinais, por exemplo, que podem já iniciar e indicar a necessidade de uma intervenção em saúde mental. Por um exemplo básico, uma depressão pós-parto. Os sinais do suicídio, por exemplo, a pessoa começar a ter um comportamento de isolamento social, a questão do uso abusivo de droga. Tudo isso pode ser acompanhado já na base, junto com a estratégia de saúde da família. Então, o que nós pensamos hoje é que essa rede... Aí, nesse caso, quando tem esse tratamento preventivo, quando ele é detectado logo assim por um médico mais atento, vamos dizer assim, ele não vai nem precisar chegar no Nina Rodrigues, sem no CAPES, não é isso? Exatamente. Eu não digo no CAPES, porque o CAPES ele é o centro de referência. Isso. Mas evita internações desnecessárias. Então, muitas das vezes, ele pode, o agente comunitário de saúde, um enfermeiro, encaminhar para o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, o NASF, que encaminha para o médico, e o médico, por exemplo, pode pedir uma orientação para um psiquiatra do CAPES. Todo um sistema integrado, então, não é? Não só da saúde, mas a questão do próprio SUAS, muitas das vezes, que tem a questão do CRAS e do CREAS, do esporte e lazer. Então, hoje em dia, a grande intenção, né, é que essa pessoa, esse indivíduo, ele seja acompanhado pela estratégia de saúde da família, que ele possa vir a ter uma internação, sim, mas que ele possa ter um acompanhamento devido e não ficar correndo o risco de ser um paciente abandonado. Pois é, vocês chegam a receber pessoas com depressão pós-parto porque não tiveram uma atenção logo lá no início, quer dizer, aquele mal não foi detectado, mais tarde a coisa já ficou tão grande que precisa mesmo de uma internação? É pré-natal, por exemplo. Não houve um acompanhamento no pré-natal, que aí são perguntas básicas. Por exemplo, você desejou esse filho? Qual é a identificação que você tem com esse filho? Você já deu um nome? Isso daí são coisas que devem ser trabalhadas na atenção básica. E aí a grande questão, a gente recebe lá no depressão pós-parto Nina, recebe. E muitas das vezes eu pergunto, será que deveria ser o Nina Rodrigues ou poderia ser a maternidade? Ou poderia ser, aqui no caso de São Luís, o Hospital da Mulher? Isso é interessante a gente colocar, que não é só o Nina que deve atender esse tipo pessoas. De paciente, que às vezes precisa de um tratamento diferenciado. Até pelo gênero ou então pela fase da vida. Criança, adolescente.
O Hospital da Criança e Adolescente, por exemplo, poderia acolher essas pessoas e não ficar numa mesma enfermaria, muitas das vezes, em que a gente encontra um idoso senil, uma mulher com depressão pós-parto, uma criança adolescente autista ou então usuário de droga. Nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco, porque nós vamos fazer mais intervalinho, mas a gente volta já já para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só. Estamos de volta, esse já é o nosso último bloco de conversa aqui sobre o tratamento psiquiátrico ou tratamento que é oferecido pelo Hospital Nina Rodrigues. A gente encerrou o bloco anterior, achei interessante, estou falando dessa inconveniência, vamos dizer assim, de juntar pacientes diferentes numa mesma enfermaria para receber tratamento quase igual. O que poderia ser feito nesse caso? Por exemplo, mulheres encaminhadas para um departamento, crianças ter um tratamento diferente, idosos outra coisa, é mais ou menos assim? Seria mais ou menos assim? Olha, hoje o governo do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, ela está focando na qualificação dos profissionais. Então a gente acredita que, junto com a residência médica de psiquiatria e com a parte da multidisciplinar que nós estamos implantando, nós vamos conseguir capacitar o corpo técnico para trabalhar nesses locais. Então, por exemplo, colocar um paciente... Nesses locais que o senhor diz, fora do Hospital Nina Rodrigues. Fora do hospital, no leito e no Hospital Geral em Saúde Mental. Uhum. Então, criar leitos no Carla Maceira, como já tem, criar leitos no Hospital da Criança, leito no Hospital da Mulher, criar outros serviços que possam propiciar assistência em saúde mental para as pessoas que estão lá sendo atendidas. Às vezes, pedir um parecer técnico, como nós pedimos para um urologia, para um cardiologista. Então, assim, pedir para um psiquiatra. E essa pessoa, em vez de ocupar um leito hospitalar que às vezes é bem disputado por uma outra pessoa que precisa isso, que precisa mesmo, mais, né? E o tempo de permanência é bem menor. Certo. Né? Mas a gente não está sonhando não, doutor Rui? Não. Isso já é possível, já sendo realizado. Até porque a criação de CAPs que funcionam 24 horas, o Estado mantém um CAPs 3, Dr. Bacela Viana, que fica na Avenida Getúlio Vargas. Existem serviços que já estão funcionando no interior do Estado, que de certa forma propiciam essa assistência. Pois é, como eu conheço um pouquinho o trabalho do CAPS, por causa do Dr. Marcelo, que está sempre aqui com a gente falando sobre esse assunto, até que ponto o serviço desse órgão influencia no trabalho de vocês? Facilita, dificulta? Até que ponto ele influencia? Ele influencia no seu cotidiano, totalmente. Porque ele é a ponta de encaminhamento, de referência. Então é um trabalho que tem que ser coeso. Esse trabalho ele é em conjunto, porque o nosso objetivo é o mesmo, é cuidar bem do usuário. E o usuário, a gente pode assim colocar, ele não é simplesmente medicação, ele não merece tomar apenas só medicação. Ele tem que ter oficinas terapêuticas, ele tem que participar de maneira ativa junto à cultura. Aí eu dou um exemplo do projeto Ritmos da Vida, em parceria com André Lobão, do Teatro Municipal. Então, assim, ele tem que ter meios dele ser visto pela sociedade de maneira interessante e de se sentir valorizado. Desse tempo todo, 75 anos, eu sei que o senhor está lá há 4 anos só, né? Mas 4 anos já dá para ter uma noção de tudo que é. O senhor diria que essas mudanças que foram feitas, a gente está no caminho certo, a gente precisa mudar mais? Ou, na sua opinião, o que pode ser feito a mais para garantir uma qualidade de vida, pelo menos mínima, para essas pessoas que estão lá e que precisam dessa qualidade de vida? Olha, eu acredito que nesses 75 anos não houveram erros, houveram sim tentativas positivas frente à evolução da saúde pública. Hoje, nós estamos comemorando 75 anos. Então, assim, de um hospital que, na verdade, focou assistência para essas pessoas. O que nós precisamos é ampliar os serviços substitutivos, qualificar os profissionais e quebrar esse estigma muito grande acerca dessas pessoas, acerca de que elas devem apenas serem
cuidadas, mas de maneira isolada, não serem responsáveis e atores do seu próprio tratamento. Se a gente começar a pensar assim, juntar as mãos, começar a trabalhar em conjunto com todos os sistemas de garantia de direitos, certamente essas pessoas vão ter o tratamento devido e nós vamos começar a conversar sobre temas como esse. Porque hoje em dia a gente conversa sobre sexualidade, mas a gente pouco conversa sobre drogas, pouco conversa sobre isolamento social. É verdade. Então são temas ainda tabu. Se a gente acaba brincando, mencionando de que a pessoa é um pouco diferente, ou então tem um comportamento não inadequado, a gente já, de certa forma, coloca um rótulo. Uhum. Então esse rótulo, ele tem que começar a ser trabalhado e visando, claro, a gente quebrar esses preconceitos. E assim, na medida em que a gente não fala sobre qualquer assunto, a gente não toma conhecimento. Se a gente não toma conhecimento, a gente não sabe nada a respeito, não tem nem como respeitar, nem como tratar, nem como saber nada, né? A gente precisa conhecer para amar, para se interessar por alguma coisa. A participação da família, a gente falou muito na participação do sistema público, do sistema de saúde, a participação da família nesse tratamento, nesse processo. Como é que o senhor vê? Hoje ela já é satisfatória? A família já tem uma mente um pouco mais aberta para receber essa pessoa que tem um comportamento diferente, mas que faz parte daquela família e deve ser tratada como tal? Com certeza, a família ela já vem sendo trabalhada para ser um coterapeuta. Ou seja, para acompanhar esse tratamento de maneira responsável. Até porque a gente sabe que essas pessoas, muitas não aceitam, então não sabem conviver com a sua doença. Então a família está ali com a função de cuidar e de partilhar. Agora, muitas das vezes essa família, ela não tem uma postura que se possa dizer pedagogicamente favorável. Então, correta. Então a gente tem que estar sempre assessorando e cobrando muitas das vezes através do Ministério Público, através dos outros serviços, que esse monitoramento seja feito para garantir assistência para essa pessoa, seja em qualquer fase da vida. Eu posso aqui mencionar, por exemplo, questão da violência psicológica, que muitas das vezes é sofrida dentro de casa. Por uma criança, por uma mulher. Nós temos vários casos de violência doméstica que acabam transtorno pós-traumático. Então são coisas aparentemente simples que acabam marcando. A gente acaba se acostumando a ver e não vendo que isso é um problema de verdade. Exatamente. E quando está dentro de casa, parece que a gente não olha muito bem, olha mais a do vizinho. É verdade. E tem vergonha, de certa forma, de comentar e de procurar ajuda. Às vezes até uma dificuldade de atenção concentrada no estudo. Ainda não dá para sentir essa mudança de comportamento, não? De eu não tenho vergonha de buscar um tratamento para um parente meu que tá doente? Ou a família continua do mesmo jeitinho? A gente sempre tenta encobrir o erro que é da gente e apontar o erro que é dos outros. Eu acredito que ainda tem muito a evoluir acerca disso. Agora nós temos que fazer um trabalho de prevenção, nós temos que motivar. Nós temos que chegar e colocar que temos meios de dar assistência para essas pessoas, independente do que ela vem apresentando. Às vezes até uma mutilação, se machucar, ou então uma perda, um luto, ou então uma briga com o namorado. Tudo isso parece, de certa forma, que é banal, comum, e mas que são indícios, na verdade. São indícios que a gente tem que buscar, a gente tem que começar a trabalhar com isso. Mas para isso a gente tem que estar muito atento, né, dentro de casa, para não ter esses detalhezinhos, para ver que aquilo pode indicar um comportamento diferente, né? E que precisa de um tratamento logo no começo, para depois ele não precisar ir para a Nina Rodrigues. Exatamente isso. Mas só uma curiosidade minha, quais são os tipos de pacientes mais comuns, o tipo de transtorno, vamos dizer assim? Mais comum? Olha, a gente tem vários pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, mas a gente percebe que vem crescendo o uso abusivo de drogas, muito grande. Mas a esquizofrenia continua sendo o carro-chefe, vamos dizer assim? Exato, mas quando casa o uso abusivo de droga com transtorno mental, aí a gente... E é comum? É comum, sim. Comum que eu posso assim dizer, vem apresentando um grande número de pessoas com esse perfil. Olha, então a gente não vai precisar de muito tempo para chegar a
vamos dizer, um tratamento ideal para todas essas pessoas que precisam de tratamento, elas estão lá porque precisam, com toda certeza, não foi porque escolheram ir para lá de jeito nenhum, e que esse tratamento seja sempre o melhor possível para oferecer uma boa qualidade de vida para essas pessoas. Exatamente. Doutor Rui Cruz, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, parabéns por esse trabalho todo que vocês vêm desenvolvendo. O senhor vai ter que correr ali para a sessão especial que vai acontecer agora aqui na Assembleia Legislativa, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ao seu lado, tomando esse café, e dizer que nós estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento e assistência à população. E sinta-se à vontade para vir sempre que precisar. Nós estaremos sempre de portas abertas esperando o senhor com mais informações. Obrigado. Bom dia e muito obrigado. Bom dia. E você já sabe, o conteúdo do nosso programa está à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E todos os dias, às 8h30, estou sempre aqui esperando você com informação, com entrevista, para você começar bem a sua manhã. Tchau e até amanhã.